Fala pessoal, beleza? Vou desenhar aqui um quadrado agora no AutoCAD, utilizando, o comando linha e a opção orto, tá? Como que a gente vai fazer isso? Inicialmente, então, você vem aqui, olha só, vai ativar o orto, tá? O modo orto, ortogonal, e vou selecionar um ponto, tá? Vou clicar aqui, olha só, linha, eu tenho que selecionar linha, tá? Ou você vai digitar line, tá? Então, olha, ou você digita line, tá? Especificando o primeiro ponto, ó, repare que ele vai traçar a linha, tá? Ele vai já habilitar a função, ou você vai digitar, vai clicar aqui, ó, linha e clicar em um ponto específico. Você pode entrar com as coordenadas, por exemplo, tá certo? Vamos supor que o primeiro ponto seja aqui, ó, tá? Então o primeiro ponto tá ali. Qual que é a dimensão do meu quadrado? Eu quero 30 metros, tá? 30 por 30. Então, 30, 30, 30 e 30. Então vai ser, olha só, você basta digitar 30 e Enter. Olha só que bacana. Ele já tá a linha aqui, ó. Agora, o outro lado, 30 metros. Digita 30, aperta Enter. Vou girar para o outro lado, olha só. Aperta 30, né, que eu vou digitar a distância e aperta Enter. Para fechar aqui, você não precisa digitar os 30 metros ou virar aqui, olha só, chegar aqui e clicar, que eu poderia fazer isso. Repare que tá verdinho ali porque a função snap tá ativada. Como que eu ativo isso? Olha só, aqui, ó, objeto snap, né? Eu mostrei aqui para vocês. Tem as opções, olha só, node, centro, meio do ponto, final do ponto, tá? Né, ponto final, ponto médio, né? Não meio do ponto. Então, qual a outra opção? Olha só, se chegar aqui, se eu digitar C no teclado e apertar Enter, ele fecha, tá certo? Então aqui eu tenho um quadrado, vou digitar para saber as propriedades, você coloca aqui, digita list, clica aqui com o botão, né? Na verdade, olha só, eu teria esse list, ele vai listar a propriedade aqui do objeto linha, né? Se eu quiser juntar eles, eu vou utilizar uma outra função, tá? Que é join. Isso aí a gente vê, eu vou fazer isso aqui, ó. Digita join aí para juntar, né? Join, enter, vou selecionar os objetos, ó. Selecionei, 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 enter. Então agora, olha só, é um objeto só. Se eu clicar, digitar list, né? Selecionar o objeto com o botão esquerdo do mouse e apertar enter, ele mostra as propriedades. Tá certo? Agora vamos supor que eu queira rotacionar esse quadrado em 45 graus, tá? Olha, lembrando que eu já fiz a configuração da, né, inicial e tá para a orientação do trabalhar com azimuth. Então, origem é no norte, né? Então, 0 tá aqui, ó, na vertical, coincidindo aqui com o eixo Y. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, digita RO e ele vai aparecer para vocês, ó, RO de rotate, tá? Para rotacionar. Você vai apertar Enter. Aí ele vai falar o seguinte, ó, seleciona o ponto base, tá? E repare que aqui embaixo, olha só, ele tá colocando que vai ser no sentido no sentido horário, clockwise, olha. Tá aqui, ó. Selecionei o objeto. Aperto Enter. Agora especifica o ponto base. O ponto base é esse, ó. Então agora ele repara que ele desloca, ó. Eu posso tirar a função orto aqui, ó. Tá? Ó, repara, ele tá deslocando, ele vai rotacionar. Só que eu quero que rotacione 45 graus. Então o que eu tenho que escrever aqui, ó? 45 D Enter. Olha só, ele rotacionou 45 graus. Tanto é que se eu medir aqui, olha só, esse ângulo aqui vai ser 45 graus. Como que eu vou fazer isso? Ó? Só para vocês terem uma noção aqui, ó, né? Criei essa linha aqui auxiliar, tá? E eu vou medir esse ângulo, né? Eu vou medir esse ângulo aqui, olha só. Aqui, pronto, ó, 45 graus, tá certo? Agora vamos supor, né, se tá 45 graus aqui, vou até voltar. Eu quero que este quadrado agora fique o que? 90 graus para cá, ou seja, ele vai ter que vir aqui, ó, nessa direção aqui,
Então, se eu aplicar uma rotação no sentido anti-horário de 90 graus, ele vem para cá, ó. Vou colocar uma line aqui, vou colocar aqui, ó. Se eu clicar aqui, ó, né, vou fazer o seguinte. Eu vou girar aqui. Na verdade, eu já vou fazer. Criei um círculo, olha só. Vou criar um círculo maior aqui. E vou só pegar aqui, ó. Vou fazer isso aqui, ó. Vou explodir. Só para usar uma função aqui, ó. Extend. Pronto, só de referência, eu vou clicar criar um ponto aqui, ó. Pronto. Vou usar uma função aqui, trinca. Eu vou explicar para vocês o que é isso aqui e depois juntar, tá? Então, join. Pronto. Então, olha só, tá aqui o meu objeto. Esse lado aqui, ele vai ter que coincidir aqui, ó, nesse ponto, tá? Então, o que eu vou apertar? Vou apertar, usar a função RO de rotate. Vou selecionar o objeto, aperta Enter, seleciona o ponto base, ó, ele vai girar aqui, ó, tá? Eu vou marcar agora o que? Menos 90 graus, que eu falei para vocês. 90 graus, não, então é menos 90D. E aperta Enter. Olha só que bacana. Ele ficou nessa direção, tá? Então, se eu verificar aqui o valor angular daqui até aqui, ele vai marcar 45 graus, ó. Tá certo? Então, é a função rotacionar. Então, o que eu fiz aqui, galera? Olha só. Eu quero fazer o seguinte. Como que eu criei esse ponto aqui para ter um prolongamento? Primeira coisa que eu fiz, né? Vou voltar aqui com uma linha, tá? Ativar a função ortho, desculpa. Tá aqui, ó. Então, função ortho tá aqui. Eu quero pegar e criar uma extensão. Quero estender essa linha. Repare que agora tá um objeto, ou seja, tá linhas. Antes estava um objeto só, porque eu usei a função join. Para voltar, né, se explodir o objeto, eu utilizo a função explode. Então, join, olha só, eu vou juntar aqui os objetos. Quais objetos? Linha. Então, juntei, olha só, tá um objeto só. Agora eu quero explodir, ó, explode. Seleciona o objeto e aperta Enter, ó. Quero explodir. Então agora tá aqui, ó, certo? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma circunferência aqui de um raio qualquer e eu quero que estender essa linha aqui agora até aqui nessa circunferência, tá? E vou criar um ponto onde ocorrer essa interseção. Então vem aqui, ó, extend, tá? Então extend, ó, eu selecionei Enter. Agora seleciona o objeto até onde você vai estender o outro. Selecionei isso daqui. Aperta Enter. Agora selecione o objeto. Olha só, eu quero estender esse. Ó. Quando eu passo aqui o mouse sobre a linha, ela já aparece a projeção lá. Ó. Então aqui, ó, estendeu. Então agora eu vou criar um ponto. Como que eu crio um ponto? Digito point, tá? Point. Então selecionei aqui na interseção, ele criou o ponto. Agora eu vou fazer o que? Seleciono o objeto, deletar. Agora eu quero excluir esse pedaço dessa linha aqui, eu quero cortar. Então para cortar eu vou digitar trim. Aperta Enter. Seleciono o seguinte, eu quero cortar essa linha toda aqui, ó, nessa interseção. Então seleciono o objeto que eu quero que corte até aqui. Aperta Enter e clica na linha. Então olha só, e aperta ESC depois. Então ele cortou, tá certo? Então, olha só, a gente viu rotate, né, tanto no sentido horário quanto no sentido anti-horário, a função extend e a função trim, tá? Então, eram esses três comandos aqui que eu queria mostrar para vocês. Espero que tenham entendido, tá? Forte abraço para vocês, até mais.